surgir religiões a partir dele. A partir Não, pode. Então, História com o Luiz. Tá bom. Quando Jesus, vamos falar assim em termos, porque você pode descrever a religião do ponto de vista do fenômeno religioso histórico. Então você tem, vamos dizer, o movimento de Jesus. Jesus e os discípulos é um movimento que acontece no ambiente judaico, onde, né, não é inglês, não é alemão, não é grego, não é latim, não é nada, é hebraico-aramaico. Né? Porque tem esse negócio, nossa igreja veio primeiro. Então é um movimento sem qualquer perspectiva de institucionalização religiosa. Esse movimento é espontâneo. Ele é de coração para coração e ele cresce e se desenvolve. Quando ele cresce, para onde é que ele vai? Curiosamente, o primeiro lugar para onde o evangelho se espalha é para a área dos samaritanos, dentro da região da terra de Israel, para a África, antes da... Sim, o famoso Atos capítulo 8, até o pessoal, não, o cristianismo chegou na África, colonialismo, imagina, chegou na África antes da Europa. Pois é. Então, o eunuco etíope, né, o tesoureiro da rainha de Candace, vai levar isso para a Etiópia, vai dar os inícios daquilo que vai ser a tradição copta posterior, né? Ele se desenvolve na região onde hoje está o Líbano, a Síria, até o sul ali da Turquia, onde vai ter uma igreja importante chamada Antioquia, e aí, vamos dizer, ele realmente desemboca no mundo grego. E do mundo grego, mais tarde, um pouco depois, vai chegar no mundo latino, na parte ocidental do Império Romano. Nesse momento, a gente não tem essa dimensão de uma institucionalização de uma igreja. Porque essa palavra muito importante é movimento. Exato. Ele é um movimento orgânico acontecendo. Então, você imagina um contando para o outro, e acontecia muito disso, de eles irem para cidades portuárias, falarem com pessoas que estavam viajando, evangelizarem, e elas entravam no navio e voltavam para os seus países. Imagina você viver nessa época, longe de onde aconteceu esse fenômeno, e ouvir falar, puta, cara, teve um cara, que foi preso, aquelas conversas, foi preso, aí não sei o quê. Morreu, aí ele ressuscitou. Não, ele fazia milagres, como assim? Não sei. Ele era mágico? Não, ele era judeu, mas não era, não sei. Cara, imagina essa conversa rondando pra tudo quanto é. Porque as pessoas andavam muito, né? Tinha muita gente fazendo comércio e trocando. E por isso é muito doido como é que isso cresceu e conseguiu subsistir num ambiente hostil. Porque o cristianismo primitivo, ele é proibido por lei. Ele, tecnicamente, é relígio ilícita. O Império Romano não vê com bons olhos. Ele não permite a reunião de pessoas. Ele estabelece porque chamava a proibição. Jesus de Senhor. Né? E de rei. De rei. Nós temos um rei, Jesus. Então, você imagina um rei ouvindo isso. É muito anti-romano, né? Eles usavam Kyrios, né? Exatamente. Mas as pessoas começaram a se reunir em casa, orando, fazendo alguma coisa em relação a Jesus? Sempre em casa. Não Sempre tinha em casa. igreja. Não havia não. templo. Não. Porque templo era você dar o endereço para virem matar ou prender todo mundo. E não tem esse conceito. O templo são as pessoas. O templo não é construção. Isso vai desenvolver mais tarde. Aí, o que é que acontece? Essa tradição ela vai ganhando contornos um pouco distintos quando surgem as primeiras dúvidas teológicas. Essas dúvidas teológicas estão fundamentadas em quê? Quem é de fato Jesus? Jesus. Falando de que época? Isso nós estamos no segundo, terceiro século. Já no começo do cristianismo. Avançamos bastante, então. Então, qual que é a primeira questão que surge? Peraí, quais são os documentos que a gente deve considerar como referência? Então, teve um cara chamado Marcião, na metade do segundo século, que ele falou, olha, os evangelhos, as cartas de Paulo estão aqui, mas tudo aquilo que for muito judaico tira fora. Então isso gera todo um movimento que vai falar para o pessoal, falar, escuta, a gente precisa ver direitinho quais são as nossas referências. E aí a gente tem o que a gente chama de um processo canônico para se fechar o que é consenso da cristandade nos 27 livros que fazem parte do Novo Testamento. A segunda questão que aparece é quem é Jesus? Jesus, ele é só humano, ele é só Messias, só profeta, ele é divino em que sentido? Então, aquilo que tem a ver com as duas naturezas de Cristo. E se Jesus é divino ou não, entra na pauta de discussão. Então, existe uma tendência numa galera, teve várias, né? Mas teve uma galera, por exemplo, que foi na direção do que é chamado o caminho do bispo Ário, que é um pessoal ariano, que não tem nada a ver com a Segunda Guerra, né? Sim.
E aí essa discussão, até que no quarto século existe, vamos dizer assim, uma sedimentação daquilo que é doutrina fundamental da fé, sobre quem é Deus e sobre quem é Cristo. Então existe o consenso trinitariano, que é referendado em Niceia no ano 325. Nesse ponto, então, era uma confusão. Algumas pessoas viam Cristo de um jeito, outros de outro. Tinha alguém que levava mais para o lado mágico da coisa, para o lado... não tinha o gnosticismo já nessa época? Então, surgiram vários grupos menores que foram... Quando você lê as cartas do Novo Testamento, tem uma galera mais legalista, tem uma galera que vai na direção mais gnóstica, tem uma galera que vai para uma direção mais mística. Tudo isso é trabalhado, mas nunca isso se tornou, vamos dizer, um movimento dominante. Todas essas questões, elas não foram suficientes para que a gente dizer que criou uma denominação. Ainda se via a cristandade, até porque ninguém tem direito de funcionamento debaixo do Império Romano. Quando chega no quarto século, não só essas questões são... Os judeus tinham uma permissão. Sim, eles tinham. Por isso que no livro de Atos, o pessoal não percebe isso, toda vez que o pessoal chega pegando pesado, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele diz, nós somos judeus, ou seja, eu tenho alvará de licenciamento. Entendi. Nós estamos discutindo coisas internas dentro da nossa questão. E é verdade, ele é judeu e a fé cristã primitiva emerge nesse contexto judaico. Então, essa situação que a gente vê, ela permanece razoavelmente dentro do que a gente pode chamar de uma unidade. Vai haver controvérsias, tem controvérsia iconoclasta, tem discussões, e a coisa só vai realmente entrar numa situação, vamos dizer, de ruptura, né? Apesar de ter vamos dizer, os grupos mais do Oriente que funcionavam um pouco paralelos, como os armênios, que é a primeira nação, como nação a se tornar cristã no ano 301, as igrejas de perfil de fala aramaica, o desenvolvimento da tradição copta, tudo isso corre, mas no ambiente romano maior você vai ter a divisão entre o mundo grego e o mundo latino, que já era uma divisão. Chegou uma hora que a rivalidade entre Roma e a nova Roma, que é Constantinopla, chegou em tal ponto que no ano 1054, eu vou dizer, surge a primeira crise real, que a gente pode chamar denominacional, quando a tradição grega se separa, que vai ser o cisma que vai dar origem às igrejas ortodoxas. E tem algum motivo essa separação? Tem bastante. É político? Então, envolve, primeiro, a discussão política, com quem está a bola. Porque o cristianismo primitivo, até seguindo a orientação de Jesus, não tinha esse negócio tipo, eu sou dono do pedaço, o líder é servo. Quando esse cristianismo fica mais dentro da pegada do Império Romano, ele troca as catacumbas pelos espaços maravilhosos dos grandes templos e surge uma hierarquização da igreja. Então, aí que você perde esse aspecto de movimento para entrar nesse aspecto de instituição, né? E aí é como o Senhor dos Anéis, né? É o anel do poder que vai corrompendo quem vai pegando ele na mão, né? Então é aí que vai surgir toda essa problemática que a gente está vivendo até hoje, né? Então, aí, isso, quem é que dá as cartas? E aí aquela questão, não, é o bispo de Roma ou é o bispo de Constantinopla? E, além disso, a gente tem discussões de natureza teológica que começam a aparecer entre as duas tradições. No final das contas, o mundo latino vai ter uma pegada cada vez mais voltada para o pensamento aristotélico e ligado a Tomás de Aquino. Se você lembrar do Nome da Rosa, por exemplo, você vai ver esse pano de fundo. E, curiosamente, o mundo grego vai ter uma teologia um pouquinho mais platônica, um pouco mais mística. E vai haver uma distinção em alguns aspectos que vai se aprofundar mais tarde, né? Mas aí a gente começa a ver essa questão, né, que a divisão religiosa passa pelo elemento teológico, mas também passa por uma coisa que nem sempre está claro para as pessoas, pelo contexto cultural. Então você tem, na verdade, a latinidade ficando de um lado e o mundo helênico ficando do outro lado. E depois a coisa vai ficar feia, especialmente depois da Quarta Cruzada, que Constantinopla, né, abre espaço para os cruzados passarem e eles saqueiam Constantinopla em 1209, né? E aí foi uma experiência terrível, né? E que até hoje tem assim uma
uma sensação difícil entre as duas cristandades, e o mundo grego se desenvolveu naquela parte do mundo e se expandiu principalmente para o mundo eslavo. Então você vai ver Rússia, Bulgária, Ucrânia, Sérvia, toda essa região está na Igreja Ortodoxa, que não tem ideia de papa. Você tem patriarcas e não tem um poder tão centralizado como se desenvolveu no cristianismo da latinidade, que ficou com o foco em Roma. E a partir daí? Vamos lá, Douglas. Quer já chegar na reforma já? Se pode levantar... Porque uma das grandes questões hoje, do que a gente está vivendo hoje, né? Você fala assim, por que nós temos tantas denominações? Uma das questões é o que acontece a partir da reforma. Porque a premissa da reforma ali é que o povo deveria ter acesso à palavra de Deus, né? Que o povo deveria interpretar e ler e ter acesso, né? Então, vai pegar Lutero ali, de forma muito simples aqui, né? Falando, pegando a Bíblia e traduzindo para o alemão, né? Que o povo pudesse ler. E a partir do momento que você coloca, então, agora a palavra de Deus na mão das pessoas e fala, você pode ler e agora você precisa ter um entendimento dela, né? Você vai lá, você ouve o líder, tal, mas você também pode ler agora e ter entendimento dela, você vai ter essa diversidade. E assim, eu acho que uma coisa que a gente pode caminhar aqui e olhar é que essa diversidade, apesar de ter muitas coisas ruins atreladas a ela, é muito boa se a gente souber lidar com essa diversidade, né? Porque essas conversas aonde eu falo, olha, eu vejo dessa forma, você fala, cara, mas você já pensou nisso aqui? E ele tá dizendo, mas e esse lado aqui? É nesse lugar que a gente encontra um conhecimento muito mais profundo que um cara só dizer, não, eu vou falar com a interpretação correta aqui. Né? Então, a reforma vai dar base para tudo isso estar acontecendo a partir do momento que você fala, ó, todo mundo pode ler a Bíblia. Porque antes era só a Igreja Católica que na verdade, era só o clero nem ali, todo né? mundo. No ambiente do Sacro Império Romano Germânico. Esse é o problema do pessoal que olha o mundo muito limitado. Fora da Igreja do Ocidente Latina, você tem a Igreja Ortodoxa Grega, que já está distanciada, quando vai eclodir a reforma, há cerca de 500 anos. Nossa. E tem tradição armênia, tem tradição aramaica, tem tradição copta, e tem outras coisas. O cristianismo chegou até a Índia, com Tomé. Então, assim, no contexto ocidental da Europa, porque o Império Romano desmonta no ano 476 com a invasão bárbara. Quando existe o triunfo do cristianismo, vai surgir na Idade Média o Sacro Império Romano Germânico. É nesse Sacro Império Romano Germânico, o que vai acontecer? É isso que o pessoal tem que entender. Quando a gente pensa em fé, em igreja, denominação, teologia, o que está rolando? Está rolando o papel da Bíblia, o papel da tradição e da igreja, da experiência pessoal e do uso da razão. Então, quando você está nesse ambiente do final da Idade Média, o pessoal está na seguinte crise, ó, pessoal, as explicações que a gente recebe sobre o mundo, a realidade e a fé não estão sendo suficientes. A gente está cansado dessa escolástica medieval. O pessoal está achando que está complicado a concentração de poder e recurso em Roma. O pessoal sair cobrando de todos os lugares da Europa, pegando dinheiro, o famoso conflito das indulgências, né? E essa história de que a instituição ela é inquestionável, né? Inclusive, historicamente, desde a Idade Média, a tradição católica sempre dizia extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação. Como é que você sabe a verdade na Idade Média? Você pergunta para a instituição, ela responde. Então isso já não está sendo suficiente. Tanto que não está sendo suficiente, que não é só a reforma protestante que surge. Surge o Renascimento italiano, dizendo, olha, pessoal, todo esse processo de restrição da arte e da cultura, vamos dar uma olhada no mundo greco-romano, tem coisas que a gente precisa retomar. Na filosofia vai surgir o René Descartes e o Francis Bacon, que vai surgir o racionalismo. Então todo mundo está procurando ares novos, porque tipo, já deu. Entendeu? E no ambiente religioso a mesma coisa. Quem que começa esse negócio? É um cara chamado Pedro Valdo. Os valdenses, no final do século XII para o começo do século XIII, no norte da Itália. Depois tem o pessoal de Oxford, com Wycliffe, e depois William Tyndale.
Aí na Boêmia, República Tcheca, hoje, em Praga, surge o Jan Hus. E em Florença teve um pregador exponencial chamado Savonarola.